Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 37, versículos de 16 ao 18. Se sua Bíblia for Ave Maria, vai estar lá nos versículos 20 e 21, que nos traz assim: O princípio de toda obra é a palavra. Antes de qualquer empresa é preciso reflexão. A raiz do pensamento é o coração. Dele nascem 4 ramos: o bem e o mal, a vida e a morte. E os que os domina sempre é a língua. Quando eu estava aqui em meditação, realmente é isso que o Senhor colocava em meu coração. Para antes de proferir qualquer coisa, ter reflexão e saber refrear a língua aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Quando eu estava aqui em meditação, realmente era isso que o Senhor vinha colocando ao meu coração. Que muitos prejuízos a qual você vem tendo na sua vida é por conta daqui, de palavras, de ficar falando coisas indevidamente. Tem muitos irmãos e irmãs que nem sequer foram chamados para falar alguma coisa, mas se intrometem em conversas que ele não lhe dizem respeito e acabam pagando um preço por isso. E muitas vezes é um alto preço. Vem através mesmo de exclusão ou até mesmo de consequências ainda maiores. Então, meu irmão e minha irmã, quando estamos caminhando com o Senhor aqui, o que temos que ter principalmente é reflexão. Toda palavra que é ministrada, né, temos que aqui escutar, deixar ela penetrar em nós, para aí sim saber se devemos falar alguma coisa ou devemos aqui só guardar e meditar dentro de nós. Toda palavra que é ministrada a nós, quando o Senhor envia uma palavra até nós, sabemos que ela não é lançada de qualquer maneira. Toda palavra que é lançada, ela não volta sem produzir o fruto a qual foi destinada, nos diz a própria Sagrada Escritura. Então, meu irmão e minha irmã, neste dia, o Senhor está nos convidando à reflexão e a saber refrear a língua. Por isso que nos traz, né? O princípio de toda obra é a palavra. Tudo que vamos fazer precisa ser direcionado uma palavra. Quando você entra, exemplos aqui, a qual o Senhor vinha colocando no meu coração. Quando você entra num namoro e vai tendo a consequência por noivado, por casamento, é usado palavras. Você pede a pessoa em namoro, usado palavras. Você pede a pessoa em noivado, é usado palavras. Você pede a pessoa em casamento, é usado palavras. Mas antes disso, é preciso fazer uma grande reflexão. Por quê? Porque tem etapas aí, né? Do namoro, para o noivado, para o casamento. E é nesse intervalo que vemos aqui como é a pessoa que está entrando em nossa vida. Eu não posso simplesmente, né, pular essas etapas, porque senão do namoro eu já quero aqui pedir a pessoa em casamento e aqui eu acabo pagando pela palavra, pela língua, né? Por isso que nos traz aqui. A raiz do pensamento é o coração. Dele nascem 4 ramos: o bem e o mal, a vida e a morte. Neste dia, até aqui, meu irmão e minha irmã, são acho que 10 horas da manhã agora. As palavras que você proferiu foram aqui, ó, de bem e de vida ou de mal e de morte? Temos que entender que somos nós mesmos que nos colocamos em inúmeras situações a qual quem é prejudicado somos nós mesmos. E depois nos arrependemos por ter falado iniquamente. Então é preciso reflexão, meu irmão e minha irmã.
Eu, quando vivia aí no mundo, eu nem pensava, eu só falava à torta e à direito, e eram só palavras de ignorância, xingando, palavrão, achava que tinha autoridade sobre as coisas, sobre as pessoas. Qual tolo eu era, porque aqui eu não sabia refrear a língua. Então as minhas palavras eram sempre de ofensa, né? E eu próprio pagava por tudo aquilo. E depois não adianta se arrepender. Quando uma palavra é lançada, ela não consegue voltar mais, a gente não consegue engolir. Por isso que tem muitas consequências. Só você pensar um pouquinho, que é o que o Senhor vem colocando no meu coração. Quantas pessoas você já feriu por palavras? Quantas pessoas você já até matou aqui por palavras, né? Não matar propriamente de tirar a vida dela, mas por palavras, ofensas aí, né? A qual você hoje em dia vem pagando um preço do arrependimento por isso. Meu irmão e minha irmã, hoje é um dia para que possamos realmente ter um recolhimento e refletir. E falar, né? Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu temperamento, eu preciso mudar as minhas atitudes. É reconhecimento, meu irmão e minha irmã. O Senhor está ao seu lado o tempo todo, mas o que nos afasta do Senhor propriamente é muitas palavras aqui, né? De mentira, de arrogância, de tanta coisa, né? Então aqui nos traz, né? O princípio de toda obra é a palavra. Antes de qualquer empresa é preciso reflexão. A raiz do pensamento é o coração. Então eu não posso, por mais que venha uma coisa aqui na minha cabeça, a qual eu vejo uma situação ou ao qual alguém fala alguma coisa para mim, já não posso pensar e falar. Eu tenho que refletir. Eu tenho que ter a convicção que se eu estou andando aqui, caminhando com o Senhor, eu tenho que passar por essa renúncia aqui da palavra. Não é tudo o que eu penso que eu posso falar. Não funciona assim. Eu posso estar magoando e afastando pessoas de mim por conta desse comportamento aqui. Porque quando a gente vai falando alguma coisa, a gente vai se auto-excluindo de tantas outras coisas, a qual temos que ter aqui proximidade. As pessoas se sentem bem ao seu lado, meu irmão e minha irmã? As pessoas aqui gostam de te ouvir falar? O que o Senhor vai colocando no meu coração é que não, por conta de palavras que você fica falando e ainda fica fazendo aquele famoso bolinho podre de querer que as pessoas pensem como você pelas suas palavras. Está errado. Aí aqui a gente só fica aqui. A raiz do pensamento é o coração. Dele nascem 4 ramos: o bem, o mal, a vida e a morte. Só que você está adquirindo isso aqui, a vida e a morte. Perdão, o mal e a morte. Aonde o Senhor está nos convidando aqui a refrear a língua e a refletir mais. Eu fiz questão de anotar aqui 2 frases de 2 santos católicos, né? Primeiro é Santo Antônio de Pádua, que é meu santo de devoção, meu pai espiritual, que ele traz assim: use mais o ouvido do que a língua. Olha quanta sabedoria. E é isso que está faltando, né? Use mais o ouvido do que a língua. Outra frase de um santo aqui, São Francisco de Sales: é preciso fazer um contrato com a língua, de não falar quando o coração estiver agitado. Olha que sabedoria. É preciso fazer um contrato com a língua, de não falar quando o coração estiver agitado. E é isso que não vem acontecendo. Você pensa e já fala, você vê alguma coisa que te incomoda, você já sai falando à torto e à direito. Você nem sabe, o Senhor ministra no meu coração que você vai se infiltrando aqui na conversa dos outros e vai tomando partido de uma coisa que nem é sua, que não tem nada a ver com você. Você não sabe nem quem está bem, quem está errado, e sai falando à torto e à direito e fica aqui, né, se auto prejudicando. Aonde aqui
Os santos da Igreja Católica nos fala, né? Ouve mais, fala menos. Faz um contrato com a língua de não falar nada quando o coração estiver agitado. E é isso, meu irmão e minha irmã. Quero trazer também aqui para você duas passagens, né, do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Quem vigia a própria boca guarda a sua vida, mas se perde quem escancara os lábios. Olha que forte. Quem vigia a própria boca guarda a vida. Tem muitos casos que vemos aí, infelizmente, coisas, né, horríveis, de uma pessoa falar alguma coisa e ser cobrada por aquilo e acabar pagando muitas vezes com a própria vida. Então, meu irmão, minha irmã, temos que ter muita cautela. Reflexão, é isso que o Senhor está pedindo para mim e para você nesse dia. Mas isso compete a mim e a você. Refletir, refletir, refletir. Se eu não estiver entendendo, reflito de novo. Se eu não estiver entendendo, que eu procure alguém que está na caminhada, que eu saiba que essa pessoa aqui realmente leva uma vida na caminhada com Deus e conte a ela, né? Se for, assim, de sua confiança, logicamente. Se não, vai procurar o sacerdote. Fala para ele, essa palavra que eu vi está me incomodando muito. E a minha atitude perante a isso é tomar essa atitude. Aí você vai ver que conversando com quem está aqui em Deus, você vai ver o quanto vai mudar, né, o direcionamento dessa palavra que está aí te incomodando. Vamos lá de novo. Provérbios, né? Agora capítulo 21, versículo 23. Quem guarda a boca e a língua guarda-se da angústia. Quem guarda a boca e a língua guarda-se da angústia. Olha quanto prejuízo que temos, meu irmão e minha irmã, de não refletir e falar, aí ficar falando a torto e a direito. Então, né, quero aqui enfatizar nos versículos 17 e 18, a raiz do pensamento é o coração. Dele nascem 4 ramos, o bem e o mal, a vida e a morte, e os que os domina sempre é a língua. Então, que sua vida hoje você possa refletir para que sejam palavras de bem e de vida, não mais palavras de mal e de morte. Não é sobre um ou sobre o outro, meu irmão e minha irmã. Quando nos entregamos a Deus, que começamos a caminhar com Ele, eu devo prestar atenção nas minhas condutas, nas minhas palavras, e não mais ficar olhando para o lado direito nem para o lado esquerdo, prestando atenção na vida das outras pessoas e querer opinar como elas devem proceder. Não compete nem a mim, nem a você. Se alguém vier pedir um aconselhamento seu, se você não estiver apto ou apta a falar a ela, não fale nada. Mantenha-se em silêncio e conduza ela a falar com o sacerdote ou com alguém do grupo de oração que você tenha certeza que caminha aqui corretamente com o Senhor. Mas se você não estiver apto e apta, não fale nada. Não pague por uma coisa que não compete a você e não dê conselhos a qual você nem sabe ainda lidar com sua própria vida. Você sabe que não está apto e apta a conduzir uma palavra de aconselhamento a ninguém. É muito sério isso. É muito sério isso. E outra coisa que vinha muito forte no meu coração. Quando o mandamento nos traz, né, os 10 mandamentos, não falar o nome de Deus em vão. E é isso que muitos vêm falando aí. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2151, nos traz assim. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. A palavra humana está de acordo com Deus ou em oposição a Ele, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento traz à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca Deus para ser testemunha de uma mentira. E sabemos, quando estamos mentindo, saímos da filiação de Deus e entramos para a filiação do demônio. Então, meu irmão, minha irmã, tomemos cuidado neste dia.
O Senhor está nos convidando aqui à reflexão, a guardar a nossa língua aqui, e se não tivermos uma palavra sábia para falar, não falemos nada, em nome de Jesus. Que possamos refletir nesse dia, pois é muito forte e é para mim e para você. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.